Olá, tudo bem? Eu sou Marilzito Leni, artista docente da SP Escola de Teatro. E este é mais um diálogo sobre a pandemia. Uma série de bate-papos que a escola lançou aqui no YouTube durante esse período de quarentena. A ideia é a gente pensar o contexto atual e também refletir como no futuro, pós-coronavírus, o isolamento social e o Covid-19 vão influenciar as artes e as relações sociais. O assunto deste episódio é o corpo na pandemia. E nós vamos conversar com a psicóloga e cineasta Gabriela Altaffi. Olá, Gabriela, tudo Oi, bem? Boa Maiozi, tarde. olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal da SP Muito, Escola de Teatro. muito obrigada, Gabriela, por participar dessa conversa. E a gente vai começar, acredito que pelo início, né? Eu gostaria que você se apresentasse e falasse de como que surgiu esse projeto. Tá já. Bom, eu queria começar agradecendo ao convite da Dione e do Kim. Eu sou Gabriela, sou roteirista, psicóloga, cineasta. Meu primeiro contato com a escola foi em 2018, quando eu tinha acabado de lançar uma série sobre o corpo. E o tema da escola naquele ano parece que eram corpos fora da norma estética, já não me lembro se era isso ou só corpos. E o meu tema de estudo é o corpo. E nessa pandemia eu fui convocada a pensar o corpo de novo. Eu sou do Rio, mas nesse momento agora eu estou passando parte da pandemia em Minas Gerais, em Juiz de Fora, de onde a minha família é. Estou passando um pedaço do confinamento aqui em Minas, e vocês vão entender já já por quê. Você pediu para falar como que começou esse projeto, né? O projeto se chama Memórias do Corpo na Pandemia. Eu vou explicar como que ele surgiu. Eu queria abrir minha fala trazendo dois autores de quem eu gosto muito, o Foucault e a Sueli Carneiro, que é uma filósofa negra incrível, para a gente já entrar aí no tema do corpo. O Foucault, no Corpo Tópico, As Heterotopias, ele vai falar assim: o corpo é o ponto zero do mundo. O corpo humano é o ator principal de todas as utopias. E no Nascimento da Clínica, que é outro livro dele, ele vai falar: a luta contra as doenças deve começar por uma guerra contra os maus governos. Eu acho que diz muito do que a gente está vivendo nesse momento, né? É uma luta não só contra uma doença, mas também contra maus governos. No Brasil, nos Estados Unidos e aí em outras partes do mundo. E aí isso me leva a uma fala da Sueli Carneiro, que é: violência racial é como síndrome respiratória aguda grave, não permite respirar. Então, só aqui reafirmando, tive a oportunidade de conversar com a Maiozi ontem, reafirmando como que o nosso projeto, especialmente da arte, tem que ter esse compromisso, né? De lutar contra o racismo, contra o fascismo, que são nossos inimigos principais durante essa pandemia. Bom, vamos passar pelo projeto. Eu estava lá na minha casa em março, quando começou a pandemia, lá no Rio. Eu sou Gabriela, roteirista. Oi? desculpa, querida, te interromper, só para falar Fala. que o teu microfone está batendo em algo. Se Ah, você só puder, desculpa. Tá. tá bom? Será que assim Obrigada. melhorou? Vou segurar, que acho que eu estou mexendo a perna. Tá bom, obrigada. Desculpa, É. querida. Não, desculpa eu. Também queria falar que trabalhando com o corpo, mas eu fico super nervosa de falar. Os alunos e alunas da SP já devem conhecer que eu tuço, mas depois engrena, tá, gente? Eu estava lá na minha casa em março, quando começou, lá no Rio, quando começou a pandemia,
E eu estava num projeto há 2 anos, desde 2018, elaborando um programa que ia estrear 3 semanas depois de quando começou o isolamento social, né? E aí, quando começou o isolamento, foi todo mundo para casa, né? As atividades foram suspensas. Era um programa inédito, né? Que a gente estava criando. Eu comecei a pensar o que é possível fazer nesse contexto, né? Quando o meu trabalho parou. E aí criei alguns projetos específicos para a pandemia que pudessem ser gravados em casa. Sobre violência doméstica, que aumentou muito, né, durante a pandemia, a gente vai falar disso daqui a pouco, projetos que pudessem ser feitos usando imagens de arquivos, que não precisassem, né, serem gravados, enfim. Só que aí se passou 1 mês e pouco, e eu recebo uma ligação numa sexta-feira, dizendo, Gabriela, então, por conta da pandemia, você vai ser despedida segunda-feira. Fui pega de surpresa, eu não estava esperando, né? O meu contrato ia até o meio do ano, mas eu e parte da equipe, infelizmente, fomos demitidos. E aí era preciso que eu criasse algum novo sentido para esse período em confinamento que a gente não sabia, nem sabe, né? Quanto tempo aí vai durar. E aí, preparando aqui a fala para vocês, eu me deparei com uma crônica da Vera Iaconelli, que é uma psicanalista aí de São Paulo, e que aí me conferiu, assim, sentido para eu começar a falar de onde surgiu o projeto. Ela cita nessa crônica uma passagem do Guimarães Rosa, no livro Ave Palavra, que diz assim: Eu estou só, o gato está só, as árvores estão sós, mas não o só da solidão, o só da solistência. E aí ela vai falar como que a nossa existência é atravessada em alguma medida por essa solidão, né? E como que é preciso encontrar novos fios para a gente tecer e conferir sentido para a vida. E foi assim que eu cheguei finalmente ao projeto Memórias do Corpo na Quarentena. Por quê? Eu recebi essa notícia, né, de que ia ser demitida, e em paralelo, Copacabana, que é o bairro onde eu moro e onde os meus pais moram, lá no Rio, disparou como o bairro de maior letalidade de pacientes de coronavírus, né? E os meus pais são idosos. E aí começou a ficar muito complicado estar lá no Rio, fazer supermercado, né? Esses desafios com os quais todo mundo aí está se deparando. E o meu pai tem muitos problemas de saúde, né? Além de ser idoso e estar no grupo de risco, né? Problemas no coração, diabético. A gente decidiu, então, nesse contexto, vir para Minas, de onde a gente é. E chegando aqui, foi um choque, né, para o corpo, que aqui estava muito frio, no Rio estava muito quente, e também encarar essa nova identidade, né, desse corpo desempregado, né, a gente é muito atravessado pela lógica capitalista, pela lógica do trabalho, pela lógica dos corpos produtivos, e eu falei, poxa, e agora, o que eu vou fazer? E aí me veio a frase daquela poetisa polonesa, a Wisława Szymborska, não sei se eu pronunciei certo, que ela fala, não há perguntas mais urgentes do que as ingênuas. Eu falei, poxa, com o que eu quero me envolver nesse período do confinamento? O que faz sentido para mim? O que está ao meu alcance? Eu falei, eu quero voltar para o meu tema de estudo, que é o corpo, né? Foi o tema do meu mestrado, foi o tema que me levou para o audiovisual. E aí calhou de eu me deparar com esse banheiro que povoou a minha infância inteira. Só para vocês entenderem, a gente está aqui no apartamento onde a minha mãe cresceu,
E depois que a minha avó faleceu, o apartamento, né, ficou para minha mãe, e a gente está aqui nesse apartamento, onde eu passava as férias durante a minha infância. E aí, se o Matheus puder colocar a foto do banheiro agora, eu olhei para essa pintura desse banheiro, que é uma pintura que me marcou a infância inteira, e aí me veio o estalo. Ah, tá aí a foto aparecendo. Que é, poxa, estava ali aqui no banheiro, né, que é um lugar onde a gente está em muito contato com o corpo, um lugar de total privacidade. Eu quero pensar a pandemia pelo recorte do corpo. E aí eu cheguei a esse projeto, que é Memórias do Corpo na Pandemia, e eu criei lá no meu Instagram, Diários da Gabi, um convite para que as pessoas me mandassem relatos sobre o que elas estavam sentindo em relação ao corpo. E aí podia ser sobre qualquer coisa que atravessasse o corpo, não só, né, a preocupação com as mãos super higienizadas e tal, mas saudades, temores, descobertas, medos, superações, e assim nasceu o projeto. A gente tem publicado já alguns relatos, eu trouxe alguns aqui para ler com vocês hoje, e assim surgiu esse projeto que está aí ganhando cada vez mais corpo. Eu não sei se você falou que queria me perguntar alguma coisa sobre o corpo, né? E não sobre o corpo, mas antes de falar sobre o corpo, e eu acho que pegando nisso que você está falando, né, de publicar esses depoimentos, eu acho que eu vou fazer um link com uma experiência que eu passei, na verdade, passei e venho passando em sala de aula, porque neste momento, na verdade, nesse semestre a gente está estudando, o nosso tema é amor, né? E o módulo é performatividade. Então, a partir, e eu propus, né, que cada estudante participe do próprio corpo, das próprias histórias, da própria vivência, né? Que a gente falasse de amor a partir deste corpo, né? Um corpo gordo, um corpo trans, um corpo preto, e por aí vai. E o que de certa maneira, não que me assustou, mas que me deixou bastante reflexiva, foi que as violências que estamos vivendo, né, que esses corpos, principalmente, né, os corpos pretos extremos, atravessou. E ao falar de si, ao falar de amor, não, precisamos falar da violência. Esse atravessou. E falar sobre isso também é falar de amor, né? E aí eu fico pensando que quando bate uma angústia, como bate um desespero, e eu procuro deixar sempre à vontade para que a gente se fortaleça nessa rede, mesmo que pela internet, e tem que ser nesse momento, mas que a gente sempre compartilhe o que a gente está sentindo e vivendo, né, as nossas experiências. Então eu queria te perguntar sobre as redes de apoio, né? Porque a gente tem sido, enquanto artistas docentes e, enfim, a gente vem se apoiando, né? Cada vez mais com uma palavra, uma troca, uma experiência, enfim. Eu gostaria que você falasse sobre as redes de apoio. Tá. Você está me ouvindo? É que aqui está aparecendo que meu microfone está mudo. Ah, então tá. Eu trouxe aqui alguns links para a gente compartilhar justamente sobre as redes de apoio, né? Eu acho então que eu vou passar aqui para queria falar um pouco sobre a cara desses corpos na pandemia, e aí a gente passa, então, para falar sobre essas redes de apoio. Um dos dados aqui que eu trouxe para vocês deixa eu só descer aqui meu documento, que eu não lembro de tudo, de como a gente vai observando, né, a nossa saúde mental afetada durante a pandemia, né, assim, eu voltei a atender como
oferecer um suporte gratuito online, né, como psicóloga, mas um grupo mesmo de apoio ou atendimentos individuais, e a gente vai ouvindo, né, muitas pessoas falarem da insônia, de crises de pânico, crises de ansiedade. Eu acho muito importante a gente saber que sim, isso tem acontecido, né, mas não cair numa coisa de responsabilidade individual, né, de uma leitura apenas biomédica, desse tipo de coisa que está acontecendo. Né? É muito importante que a gente tenha uma leitura desses fenômenos que estão perpassando a nossa saúde mental como parte de um processo muito maior, né? Como parte de um contexto que não nos ajuda em nada nesse momento, né? Um contexto de incerteza, de desemprego, de violência muito grande. E aí eu queria falar sobre essas primeiras redes de apoio, que são, por exemplo, esses grupos online de apoio terapêutico, de apoio psiquiátrico. Eu queria deixar aqui, se alguém estiver precisando, né, alguém que esteja assistindo a gente agora, os profissionais da saúde mental criaram um mapa de redes de apoio em todo o Brasil. Está disponível em www.mapasaudemental.com.br. Depois a gente pode colocar aqui, né, na descrição do vídeo. Então, se alguém estiver precisando, né, de uma ajuda terapêutica, de uma orientação médica, tem muitos serviços gratuitos sendo disponibilizados, e eu acho que é um momento, né, essa pandemia, eu acho que ela coloca para a gente como que a nossa vida só faz sentido e só pode se dar na colaboração, no apoio, né? Eu acho que ela coloca em xeque essa lógica de um ecossistema para um sistema colaborativo, né? Ela nos convoca a sair de uma lógica que serve muito à narrativa capitalista, né? Do individualismo, do sucesso, do mérito, para a gente pensar como de fato estamos todos um dependentes do outro, né? Não só para diminuir o contágio que ele se faz, né, através de ações coletivas, né, de recolhimento, e como que a economia se depara com o fato de realmente um precisar do outro. Então, acho que a pandemia traz essa questão, né, e os corpos solidários, né, onde é que eles ficaram esse tempo todo? Eu não sei se era esse tipo de apoio que você estava se referindo à sua pergunta, na sua Sim, pergunta. Também. E aí, só seguindo aqui, né, uma outra cara desse corpo, desses corpos na pandemia, que tem a ver, né, com o que você vai falando da violência, eu trouxe aqui uns dados sobre os corpos divididos por gênero e raça. Falando primeiro das questões de gênero, né, os dados que a gente tem são que os corpos mais sobrecarregados e mais expostos às violências domésticas são os corpos femininos, né? Então é preciso também que a gente fale aí dessas redes de apoio entre as mulheres. Mais sobrecarregados por quê? De acordo aqui com a ONU Mulheres, as mulheres são responsáveis por 3 vezes mais trabalhos domésticos não remunerados do que os homens. E é muito engraçado a gente ouvir, né, nesse momento da pandemia, as narrativas, né, de homens que agora estão em casa se deparando, né, tem que colocar o filho para estudar, tem que limpar a cozinha, tem que cozinhar, tem que limpar a casa. São serviços que geralmente são aí executados por mulheres e de formas não remuneradas, né? E agora está todo mundo se deparando como eles são pesados, como o nosso corpo fica exausto, né? Que é outra coisa também para a gente pensar como as atividades relacionadas ao cuidado
ou são mal remuneradas ou não são remuneradas, né? E como elas geralmente, em sua maioria, são ocupadas por corpos femininos. Eu ouvi muito de amigos sobre, passando a pandemia, eu quero aumentar o salário da minha empregada doméstica, né? Como que a gente tende a não valorizar esse trabalho do cuidado, esse trabalho físico, esse trabalho da limpeza? Seguindo aqui nessa questão, né, dos corpos mais sobrecarregados e violentados serem da mulher, que a gente começou a mencionar, a violência doméstica, saiu uma pesquisa hoje em São Paulo, durante a pandemia, ela já aumentou 41,2%, e no Rio 50%. Porque se a gente tem que ficar em casa, para muitas mulheres, os agressores estão em casa. Então, são corpos protegidos do vírus, mas encarando diariamente os seus agressores. Então, eu queria deixar aqui novos endereços de novas redes de apoio. Se alguém que estiver assistindo a gente agora estiver precisando de ajuda, eu queria indicar um perfil lá no Instagram, chamado Superação da Violência Doméstica, @superacão, né, violência doméstica, da Marília Boldt. Ela é uma advogada feminista que eu tive o prazer de entrevistar para um filme. Ela já sofreu violência doméstica, ela tem um grupo no WhatsApp também gratuito para vítimas de violência doméstica, ela tem um canal no YouTube onde ela fala só sobre esse tema. Queria também falar, se alguém estiver passando por isso, nessa pandemia, muitas vezes não dá para denunciar pelo telefone, porque o agressor está muito perto, pode ouvir. Tem as delegacias eletrônicas, que você pode fazer a queixa, né, online. E queria deixar aqui também mais uma referência dessa rede de apoio, que é o programa Isolada Assim, Sozinha Não. Ele é promovido pela Avon e mais 16 ONGs, e tem um manual gigante do que fazer em casos de violência. Profissionais também que se disponibilizam a ajudar gratuitamente. Então, queria deixar aí essas redes, além do telefone, né, para denúncia 190, para corpos que talvez estejam vivendo violência doméstica. Lembrando que não são só mulheres, né, assim, tem muitos também crianças, casos menos, que ocorrem menos, mas também homens, né? Então, tem esses canais aí de redes de apoio. Outra coisa também para a gente pensar sobre essa rede... Desculpa, fala, Mayuzi, está falando muito, né? Não, continua sobre a rede, é importantíssimo falar sobre as redes. Tá, Não, tá continua. ótimo. Depois Tá, eu falo. tá. Uma outra cara desse corpo na pandemia, pegando até carona nessas atividades que são de cuidado, historicamente atribuídas a mulheres, né? Eu não sei se vocês sabiam, mas 70% dos profissionais da área de saúde do mundo que estão aí no fronte de batalha contra o coronavírus, eles são compostos por mulheres. Então, as mulheres estão aí realmente sendo expostas diretamente, né, ao vírus. E aí é para a gente pensar, quando eu vi esse dado, né, a gente tem um presidente que diz que quando teve uma filha mulher, ele fraquejou. E aí, assim, fraco quem, né? São corpos femininos que ocupam 70% dos profissionais da área de saúde no combate da Covid. Né, tem muito essa coisa no senso comum, né? Mulheres, corpos frágeis. Não, mulheres não são corpos frágeis, né? E um dado aqui específico sobre o Brasil é o país nessa epidemia onde tem mais mortos na categoria dos enfermeiros e enfermeiras.
E aqui no Brasil, de 80% a 85% dos profissionais de enfermagem são mulheres. E aí serve também para a gente pensar, né? São salários muito baixos o da enfermagem. Será que não é também porque os postos são ocupados, em sua maioria, por mulheres e porque está ligado ao cuidado? Fica aí também para a gente pensar, né? A gente remunera bem corpos femininos, né? Sei que nas artes também tem uma diferença salarial, né? Quando são mulheres atrizes, quando são mulheres diretoras, quando são mulheres cenógrafas, que ganham muito menos, né? Mas os nossos corpos são fortes. Por que a gente não está sendo tão bem remunerada quanto os homens? E lembrando aqui que países governados por mulheres na pandemia estão tendo resultados incríveis no combate, né, do coronavírus. Nova Zelândia, Alemanha, Noruega, Islândia, Taiwan, que faz parte oficialmente da China, mas, né, na prática funciona como um país soberano, eles são comandados por mulheres. E aí leva isso a gente a pensar. Ano passado, nas eleições de 153 chefes de Estado no mundo inteiro, só 10 são mulheres. Então, mulher não é fruto de uma fraquejada de homem, corpos femininos são potentes e fortes. Queria deixar isso aqui registrado. E terminando aqui, para não me alongar muito e a gente passar para os relatos, queria falar um pouco sobre os dados com recorte de raça, né, Maiozi? Que a gente está vendo aí os Estados Unidos com o George Floyd. Travou? Está me ouvindo agora, não? Gabi, pode continuar. Está me ouvindo? Alô? Maiozi, está me ouvindo? Sim, tá agora bom. Sim. Tá. Sim. Falando sobre a questão de raça, né? A gente tem o George Floyd nos Estados Unidos, aqui a gente teve o João Pedro, o Rodrigo Cerqueira, a gente teve 12 mortos numa operação no Complexo do Alemão. Eu queria, então, trazer uns dados, pensando na Covid, pensando esses corpos que mais morrem, trazendo a categoria da raça, né? A PUC do Rio divulgou uma pesquisa bem recente, de 18 de maio. Eles analisaram 33 mil óbitos decorrentes da Covid. E aí vem esse dado da raça, né? 55% desses mortos eram pessoas negras e pardas. E aí, queria falar trazer aqui uma fala do coordenador da pesquisa, que ele vai dizer, é o Silvio Hamescher. A letalidade em pretos e pardos é superior à dos brancos, mesmo analisando pacientes da mesma faixa etária e do mesmo nível de escolaridade. Isso demonstra que a taxa de letalidade do Brasil é influenciada pelas desigualdades no acesso ao tratamento. Então, acho super importante, né, quando vem esse discurso de que todos os corpos são iguais diante do coronavírus. Não só o tratamento, né, Gabi? Mas também a desigualdade social, né? Não só nesse momento. Sim. Né, assim, estamos todos expostos ao vírus, estamos, mas o acesso, né, ao tratamento não é igual. As pessoas que podem ficar em casa, em sua maioria, elas são brancas, né? Então, assim, é preciso que a gente combata esse discurso de que todos os corpos são iguais na pandemia. Não é verdade. E aí, só trazendo mais um dado que reforça isso que a gente está falando, né, além dos corpos que mais morrem durante a pandemia pelo coronavírus, tem os corpos que mais morrem na quarentena pelas ações do Estado. E aí tem um dado aqui muito chocante, que as mortes causadas pela Polícia do Rio de Janeiro durante o mês de abril da pandemia aumentaram em 43% quando comparadas em abril do ano passado. Né? É um dado trazido pelo Instituto de Segurança Pública,
né, que veio a público em 26 de maio. Então, assim, essas ações policiais durante uma quarentena, elas precisavam mesmo serem feitas? O que é que de fato está se combatendo, né? Então, a gente precisa sempre trazer isso para o nosso discurso, né? Descolonizar aí as falas que de tão repetidas vão virando verdades, que não é verdade que os corpos são iguais nessa pandemia, né? Por isso que é preciso a gente trazer esses dados para falar, isso não é verdade. Fala, eu te interrompi. Eu acredito que com esses dados sendo, imagina, que acabei te interrompendo, mas Eu não estou ouvindo a Maiuzi. você não está me ouvindo. Agora voltou. Você não me ouviu? Agora eu te ouvi. Desculpa. Eu não lembro aonde que eu parei, mas vamos lá. Eu acho que tudo isso, esses dados, né, que para além de dados são pessoas, vidas, né, com história, com família, né, tudo isso que você traz, eu acredito que nesse momento de isolamento, onde essas questões, para mim, ao meu modo de ver, assim, elas ressaltaram, fizeram com que a sociedade, de uma certa maneira, através da televisão, através da internet, pudesse assim ver de frente, né, e encarar essa violência, né, que todos os dias, isso não é que está acontecendo agora, sempre aconteceu, mas só que agora a gente está sendo obrigado a olhar para ela, né? E não é só olhar, mas tomar uma posição, né? Que lado, onde você está, né? Então eu queria só fazer ponte com tudo isso, trazer também essa outra perspectiva, né? Porque a gente foi obrigado, estamos sendo obrigados a olhar para isso todo dia, seja pelas redes sociais, seja pela televisão. Mas desculpa ter te cortado, querida. Não, imagina, você está incrível a sua fala, porque é isso, né? Não pode ficar só no discurso, né? Assim, com o isolamento, isso vem à tona, mas é como você falou, isso sempre aconteceu, né? Isso continua acontecendo. É uma pena, né, que precisem ter tantos mortos, como você falou, que são vidas que têm um CPF, que não é só um número, para que tudo isso aí precise acontecer, né? E aí até queria falar, como branca aqui, né, que a gente pode fazer nessa pandemia ali, o manual antirracista da Djamila Ribeiro, Djamila. E que ela, né, assim, vai falando ações no cotidiano para que a gente não fique só no discurso, né? Nós, brancos, né? Então, a gente está fazendo uma peça, né? Tem algum profissional negro num cargo técnico, num cargo de protagonismo? Eu do audiovisual, né? Quantas pessoas negras tem na equipe? Podendo batalhar, né? Assim, eu estou fazendo um programa, vai ter só entrevistado branco, mas e intelectuais negros, intelectuais indígenas, né? Que queria falar disso também, né? Hoje lendo aqui, me preparando para a nossa conversa, como os índios, um grande foco de contaminação pelo coronavírus das populações indígenas são de garimpeiros invadindo as terras indígenas, né? Assim, como nem nessa hora os indígenas têm direito à própria terra. Então, são ações cotidianas para que não fique só uma coisa no discurso, para que não fique só um post no Instagram, no Facebook, né? Que ações cotidianas a gente pode ter, de fato, para combater o racismo e a homofobia, né? E a violência contra a mulher. Eu acho que eu estou falando muito e está acabando, e eu não li os relatos. Não, vai dar tudo certo, porque eu acho que... Não, será que a gente vai para os relatos já? A gente está acabando mesmo, mas eu queria fazer uma pergunta também bem que
porque estou atravessando isso com todos nós, né? E eu queria trazer para uma reflexão, porque pensando nessa questão do isolamento, né? Fomos obrigados, assim, eu fui obrigada, entre aspas, que ele não me escute, né? A casar, assim, a tomar decisões muito rápidas, e a gente se deparou, assim, com as dificuldades das relações, né? Você está numa casa 24 horas com essa pessoa, você, sei lá, você desconta, você está engordando, as relações, elas ficam com mais potência, né? De tensão ou de amor, enfim, tudo mais. Eu gostaria, na verdade, de pensar junto com você que mesmo diante de todos esses desafios que a gente vem vivendo, forçadamente, você acredita que a gente pode sair melhor dessa situação enquanto seres humanos? Você acha que a gente consegue, de uma certa maneira, adquirir melhores hábitos? Porque estamos sendo obrigados a isso, né? A olhar para o nosso corpo, a olhar para a nossa saúde mental, a olhar para o outro, a compreender, a lidar com o outro, né? Então, eu escuto várias coisas a respeito disso, né? Tem gente que não acredita nesse milagre, mas eu acredito que estamos diariamente sendo forçados a trabalhar sobre essa questão, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também. O que você pensa sobre? Olha, você me pegou num momento não muito otimista também. Jura? A gente, na psicanálise, fala muito das nossas repetições, né? Assim, de como é difícil mudar comportamento, de como a gente repete, né? Assim, tem até um texto clássico do Freud, né? De que a gente repete, elabora, depois repete de novo, recorda, repete e elabora. Eu acho que a gente continua sendo quem a gente é. E só se a gente, de fato, se propuser a uma mudança, que eu acho que algo pode sair de diferente. Agora, em contraponto ao meu pessimismo momentâneo, lendo aqui também, para me preparar para o nosso bate-papo, eu encontrei um psicólogo da universidade lá do Canadá, que ele estuda psicologia nas pandemias. E ele vai falando que uma estratégia para a gente passar pelas pandemias encontrar comportamentos que nos deem algum controle sobre a nossa vida, já que estamos aí expostos a algo incontrolável que é um vírus, né? E aí ele dá dois exemplos, né? Dá vários, mas dois aqui para trazer para a nossa conversa. Ele fala um exemplo de comportamento de agência é quando eu vou e armazeno alimentos. Aí eu tenho uma sensação de algum controle sobre esse contexto maluco. E um outro comportamento que é muito estimulado durante a pandemia são os comportamentos solidários. Porque na solidariedade a gente também tem agência. Então, assim, em contraponto a um certo pessimismo, é muito bonito ver como essa solidariedade vai brotando, né? Assim, acho que a gente pode falar aí de um certo florescimento de corpos solidários. E aí a gente tem, né, pessoas se mobilizando para dar alimentos para, né, para a população em situação de rua, as próprias lives com cursos de idioma gratuitos, né, exercícios gratuitos, os aniversários coletivos nas varandas, né, então eu acho, Maílzi, que de alguma maneira, se por um lado eu acho que mudar é muito difícil, eu acho que pelo menos na micropolítica, em quem sempre esteve disposto a se pensar, eu acho que a gente pode sair disso aí um pouco mais amoroso, né? Até pensando no tema da escola desse ano, que é o amor, eu não tenho dados sobre isso, mas do que eu vou sentindo no meu entorno, eu acho que esse momento de tanta fragilidade de corpos, né, muito frágeis,
que a gente é deparado com a nossa finitude, eu acho que isso é um convite para a gente sair mais amoroso e mais compreensivo também. Porque eu acho que, né, daquele modo como a vida era, a gente estava sempre com pressa, a gente tinha espaço, mas a gente não tinha tempo, e agora a gente está confinado, a gente não tem espaço e o tempo se dilatou. Então, eu acho que também é uma convocação para a gente pensar como eu posso ser mais amoroso no meu cotidiano. A vida é isso, ela pode acabar em um segundo. Eu acho que a gente está sendo concretamente deparado com essa realidade, né, de que a vida acaba. Então, eu acho que a gente pode sair mais solidário e mais amoroso, e se a gente conseguir levar isso para quando as portas se abrirem, eu acho que a gente pode formar relações mais amorosas, né? Relações que não sejam permeadas pelo ódio, pela competição, pelo individualismo. Eu espero que, pelo menos aqui no nosso microcosmos, a gente saia dessa com corpos mais dispostos para a solidariedade e para o amor. Não sei se eu te respondi, se eu te decepcionei com o meu leve pessimismo. Não. Até me lembrei aqui de uma coisa engraçada para falar. Em 2017, eu vi um documentário no Festival É Tudo Verdade, que é aí de São Paulo, né? E ele tem um braço também no Rio, sobre um assentamento de refugiados da Síria, um assentamento da ONU. Era no meio de um deserto, as casas são aquelas espécies de containers, né? E uma das dificuldades que o assentamento passa, esses assentamentos, é o controle de natalidade. Porque as pessoas saem da guerra com as suas famílias destruídas, né, sem laços, e aí todo mundo se junta. E aí os assentamentos estavam com uma explosão de natalidade, muitas crianças nascendo. Claro que aqui é um outro contexto, né, de pandemia, não se compara à guerra da Síria, mas eu fico pensando que talvez um estoque aí de camisinha para depois da pandemia também pode ser bom. Porque eu acho que as pessoas vão aí sair não só, né, com vontade de se tocar e usando uma linguagem aí jovial de se pegar, mas eu acho que surge também uma vontade de formar mais laços, né, assim, já que a gente vai vendo que a vida é realmente muito frágil, acho que potencializa uma vontade de que a gente possa formar mais laços. Tá super acabando, eu não li nada e não falei do projeto. Vamos, então, agora? Vamos. Então eu acho que eu não vou ler, porque tem pouco tempo. Os relatos estão no meu Instagram e no meu Facebook, Diários da Gabi. Como está aqui acabando, eu queria lançar uma coisa hoje, pensada especialmente para os alunos e alunas da escola de teatro. Gabi, vou interromper para falar que dá tempo. Estou recebendo mensagem, dá tempo. Dá sim. Então tá. Eu vou fazer então um convite e termino então lendo uns relatos. Eu queria fazer um convite para os alunos e para as alunas, para o corpo docente também, dona Mailzi, da Escola de Teatro. Claro. Depois que o projeto foi ganhando corpo, foram chegando relatos muito emocionantes, né? Eu vou ler alguns aqui para vocês. Eu fiquei querendo muito fazer um documentário sobre os corpos na pandemia. O que da história individual dos nossos corpos pode nos dizer sobre a história com H maiúsculo, que a gente está aqui sendo testemunha e protagonista ao mesmo tempo. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas não dá para filmar agora, não dá para sair para filmar. E aí volto de novo, né, com esse convite de ações colaborativas que a pandemia vai nos convocando, né, nos chamando. Eu e mais 3 amigos, a gente
está aí lançando agora para o planeta esse convite para quem quiser nos enviar vídeos sobre o corpo na pandemia. E queria deixar aqui um convite para quem tiver o aplicativo do TikTok, para que fizessem vídeos usando essa plataforma do TikTok. Não temos patrocínio, o TikTok não sabe que eu existo, tá? É só porque a gente quer. Aliás, se alguém aí do TikTok estiver vendo e quiser patrocinar a gente, porque foi uma plataforma que explodiu nessa pandemia, né? Então também é uma ação para a gente pensar aí como a tecnologia vai nos atravessando na tecnologia. Eu queria deixar um convite para os alunos, para as alunas, para os professores e professoras, para o Kim e para a Dione também, para o Matheus, que está ouvindo a gente agora, de que fizessem vídeos que representassem a vivência dos seus corpos na pandemia. Quem não usar o TikTok, pode ser vídeo pelo celular, sempre pedindo para que seja na horizontal. Os vídeos do TikTok, eles têm 30 segundos, então podem ser vários vídeos, né? Uma sequência que conte a história do seu corpo. Queria, então, deixar aqui esse convite. A gente vai lançar hoje outra página específica do projeto lá no Instagram, se chama Memórias do Corpo na Quarentena, onde a gente vai colocar não só os relatos, mas também os vídeos que forem chegando. Então, ficar aqui lançado o desafio, quem quiser participar, vai ser uma honra para a gente. Sei que vocês têm também uma tarefa final, não é? Um projeto final na escola. Não quero que seja mais um peso para quem estiver assistindo, é só se fizer sentido, se puder ajudar também nesse trabalho final, se for uma ferramenta para ajudar os alunos a pensarem sobre o que eles querem falar, como falar, fica aí o convite, tá? Acho então que eu leio alguns relatos, né, para a gente encerrar. Sim. Tá. Queria trazer uma frase que me marcou muito lendo coisas, né, na pandemia, que é de uma autora chamada Jessica Story, no livro Carne e Colapso. Ela fala: eu vivo no Brasil e isso é muito para se ter um corpo. Foi uma frase que me marcou muito. A gente está passando aqui não só por uma pandemia, mas por um governo que não está dando a menor bola para a gente. Então, haja corpo para se manter firme, para seguir lutando e para seguir com saúde, né? Então, eu vou ler alguns relatos. Quem quiser me escrever relatos, quem quiser só escrever pensando nas redes de apoio, né, para partilhar as suas experiências e não quiser que seja publicado, pode me escrever, eu vou amar ler. É só enviar para o meu e-mail diariosdagabi@gmail.com. Vou depois também colocar aqui tudo certinho para vocês. E aí, só relembrando, pode ser dor, pode ser medo, pode ser descoberta com o corpo, mudança no corpo, saudades, superações. Lembrando, pode participar crianças, jovens, pais, mães, idosos, avós, pessoas de todos os gêneros, pessoas não binárias, é aberto, tá? Vou começar aqui lendo, então. Eu queria dizer, a edição vai me matar, que tá grande, desculpa, gente, mas eu queria só trazer uma fala da Audre Lorde, que me acompanha desde o ano passado, quando eu passei por um momento muito difícil, que foi uma ruptura amorosa, que eu fiquei muito triste, e eu li uma fala da Audre, que é essa poetisa feminista negra, deusa maravilhosa, que ela me acompanha em todos os projetos, que ela disse assim, foi numa comunicação chamada Lésbicas e Literatura, em 1977. Ela fala: ao tomar forçadamente consciência da minha própria mortalidade, aquilo de que mais me arrependi foi dos meus silêncios. Meus silêncios não tinham me protegido. Que tiranias vocês engolem cada dia e tentam torná-las suas, até asfixiarem e morrerem por elas, sempre em silêncio.
Temos um compromisso com a linguagem, com o seu poder e com a recuperação daquela linguagem que foi utilizada contra nós. É preciso transformar silêncio em linguagem e em ação. Isso me marcou muito. E para nós que trabalhamos com a palavra, né, vocês no teatro, eu no audiovisual, assim, quais são os confinamentos que a gente vai criando para nós mesmos, né? Agora a gente está vivendo um confinamento do qual a gente não tem escapatória. Mas e aqueles que a gente cria para a gente, né? Os nossos silêncios que vêm em função do medo. Tem sido um exercício que eu pessoalmente tenho feito nessa quarentena, que é quais medos que eu posso ultrapassar. Vou ler aqui 2 relatos rápido, que o pessoal já deve estar me matando. Tranquilo. Eu vou ler um relato de um jovem do Wagner de 16 anos. Esse é um relato de dor que, né, me tocou muito. Wagner, 16 anos, ele é lá do Rio. Gabriela, vi seu projeto bem no dia da morte Pode falar. Oi? Posso ler? Gabriela, vi seu projeto bem no dia da morte do João Pedro. Dias depois, foi a vez do Rodrigo. Sempre me pergunto quando será a minha vez, porque poderia ter sido eu. Tenho 16 anos, também sou estudante e negro. Pude entender melhor nesse período de quarentena porque minha mãe se preocupa tanto comigo quando eu saio de casa, coisa que eu não aceitava muito bem. Queria sempre sair. A gente não pode ter o cabelo que a gente deseja, nem mesmo usar máscara. Nosso corpo vai ser regulado e abatido de qualquer jeito. Quando a deusa Elza Soares diz que a carne mais barata no mercado é a carne negra, acho que ela foi boa demais, com todo aquele coração gigante que ela tem. A nossa carne e o nosso corpo sequer têm preço. A gente não vale nada. Corpo que vale jamais é executado sem cerimônia. Acho que é isso. Corpo que vale impõe cerimônia. O nosso corpo é invadido e executado sem nenhum embaraço. Isso foi um depoimento super marcante que a gente recebeu do Wagner, desse jovem lá do Rio de Janeiro. Queria encerrar só lendo mais um, que vai bem ao encontro do que a Audrey nos fala, né, dessa potência de transformar o silêncio em linguagem, que diz assim, é de uma mulher do nome fictício Marina, ela tem 38 anos. Só agora, ao te escrever sobre o meu corpo na quarentena, me dou conta de que sou um indivíduo, de que não sou a extensão da minha mãe e do meu pai, de que o meu corpo não merece carregar nenhum peso a mais que não o meu próprio. Queria te agradecer porque escrever permitiu, pela primeira vez em 38 anos, me enxergar como uma pessoa. Então fica aí o convite para os alunos, alunas e todo mundo que estiver ouvindo a gente, para escrever ou para transformar de alguma maneira em linguagem essa vivência sobre o corpo, porque né, essa transformação tem muita agência. E queria deixar uma última mensagem para os alunos, que foi uma frase também que me marcou muito, que diz assim, o contrário da vida não é a morte, o contrário da vida é o desencanto. Então, para nós, a quem é dado o privilégio de seguir vivo, devia ser um direito, mas tem sido um privilégio, que formas que a gente pode encontrar nessa pandemia de não perder o nosso encanto pela vida? Que maneiras que a gente pode ajudar o nosso corpo a continuar se encantando, porque a vida está continuando e a gente precisa prosseguir. É isso. Desculpa, eu falei muito. Gabriela, queria te agradecer em nome da SP Escola de Teatro, dizer muito obrigado por compartilhar desse projeto e que, volto a dizer, tão potente, tão necessário e importante, né? Não só de ouvir, mas pela troca, né? E no momento que a gente está passando, no momento que a gente está vivendo, né?
É tudo o que a gente está sentindo, é tudo que essas pessoas, na verdade, estão sentindo nesse momento. E é muito importante, né? Porque também, para mim, vem como um processo também, trabalhando no micro, mas de cura, né? Você organizar o que você está sentindo, você refletir sobre isso. Então, eu queria te agradecer enormemente, muito obrigado. Foi um prazer. Eu espero que os alunos participem, eu também vou participar. Né? Eu acho importante trocar, e necessário, ainda mais nesse momento. Então, eu gostaria de agradecer novamente e vou finalizar. Você gostaria de dizer mais alguma coisa? Não, só queria te fazer aqui um convite público para participar não só desse projeto, mas que eu quero um dia fazer um filme com você, que eu acho você deusa, incrível, Eba! maravilhosa. Queria só dizer uma última coisa sobre o gesto mínimo para proteger nossos corpos. Quem aí estiver stalkeando o perfil do crush, da crush, estiver fazendo mal, saia desse perfil, gente. Saúde mental, cuida do corpo. São pequenos gestos. Anotado. Pra gente Anotado tudo. Muito obrigado, querida. Obrigada Muito a você. obrigado. Um beijão para todo mundo. Um Inscrevam, beijo. façam seus vídeos. Tchau. Tchau, tchau, querida. Bom, esse foi mais um episódio da série Diálogos sobre a Pandemia. No canal da SP Escola de Teatro no YouTube tem mais vídeos para você assistir. Lembrando que esse programa faz parte da ação Teatro em Casa, lançada pela SP Escola de Teatro durante o período de isolamento social. Acesse o nosso site especial e confira textos, artigos, entrevistas, vídeos, podcasts e cursos online. A SP Escola de Teatro é uma instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, gerida pela ADAP. Tchau, tchau. Até mais.